Antigo Egito. Uma civilização que floresceu ao longo das margens do rio Nilo por mais de 3 milênios e continua a cativar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Renomada por suas grandes pirâmides, enigmáticos hieróglifos e majestosos faraós, ela permanece uma das civilizações mais intrigantes da história. Mesmo hoje em dia, ao mergulharmos no Egito Antigo, inúmeros mistérios e conspirações cercam essa extraordinária civilização. Desde estranhas inscrições hieroglíficas até o culto ramélico de um faraó. Aqui estão algumas coisas muito estranhas recentemente descobertas no Egito. Modestos enterros egípcios. Em 2019, arqueólogos se depararam com vários sítios funerários perto de Sáqqara, uma renomada necrópole antiga no Egito. Embora descobrir sepulturas e túmulos no Egito não seja algo fora do comum, esta descoberta em particular possuía uma característica interessante. O local conhecido como Sáqqara é frequentemente referido como a cidade dos mortos do Egito e possui uma rica história de enterros antigos. No entanto, o que tornou essa descoberta tão única foi o estado das múmias em si. Ao contrário dos extravagantes e elaborados enterros que frequentemente associamos ao Antigo Egito, essas recém-descobertas múmias que datam de 2.000 a 2.600 anos atrás estavam longe de serem impressionantes. Ao contrário dos extravagantes e elaborados enterros que frequentemente associamos ao Antigo Egito, essas recém-descobertas múmias que datam de 2.000 a 2.600 anos atrás estavam longe de serem impressionantes. Em vez disso, foram encontradas em um estado bastante precário, sugerindo que os indivíduos pertenciam a famílias de classe média ou trabalhadora. O processo de mumificação que eles passaram foi extremamente simples, com envoltórios e embalsamento básico. É notável pensar nas marcantes diferenças entre as práticas funerárias da elite e as da população comum. Enquanto faraós e os ricos recebiam enterros suntuosos e meticulosamente elaborados, esses indivíduos foram sepultados de maneira muito mais simples. Isso nos mostra como era a estrutura social do Antigo Egito e também as disparidades que existiam dentro de sua sociedade. Curiosamente, apesar da falta de inscrições adequadas ou itens pessoais que pudessem lançar luz sobre as identidades ou profissões desses indivíduos, a análise esquelética forneceu algumas pistas. A maioria deles estava envolvida em trabalhos fisicamente exigentes. No entanto, o enterro tinha outra característica interessante. Um dos caixões descobertos continha inscrições hieroglíficas que não faziam sentido. As representações de chacais que representavam o deus da morte, Anubis, foram descritas como desajeitadas pelos especialistas. É quase cômico imaginar o artesão que as pintou lutando para decifrar os hieróglifos, tentando ao máximo recriar algo com o qual não estavam familiarizados. Por que esses indivíduos foram sepultados com tanta simplicidade? Será que isso se deve a recursos limitados ou status social? Por mais simples que seja essa descoberta, ela nos mostra mais uma vez o quanto os antigos egípcios valorizavam a vida após a morte. Mesmo aqueles nos escalões mais baixos da sociedade do Antigo Egito utilizavam todos os meios disponíveis para aumentar suas chances de obter uma passagem mais favorável para a vida após a morte. Raras múmias de animais e um tesouro de artefatos do Antigo Egito. Parece que as bênçãos de Sáqqara são infinitas. Em 2019, outra descoberta surpreendente foi desenterrada nesta necrópole. Arqueólogos encontraram uma vasta coleção de artefatos antigos e animais mumificados, incluindo os raros restos de 2 filhotes de leão. A coleção era imensa. 75 estátuas de gatos em madeira e bronze, caixas de madeira repletas de gatos mumificados e uma variedade de estátuas representando animais e pássaros. O local também revelou crocodilos, cobras e besouros escaravelhos. Entre as descobertas estava um grande escaravelho de pedra e 2 representações menores do besouro sagrado feitas de madeira e arenito. A impressionante descoberta também incluía 73 estátuas de bronze do deus Osíris, 6 estátuas de madeira do deus Pata Sokar,
11 estátuas da deusa leoa Sekhmet e uma belamente esculpida estátua da deusa Neit. No interior da coleção, os arqueólogos encontraram amuletos, máscaras de múmias e rolos de papiro adornados com inscrições da deusa Toeris. Essa tumba é um tesouro incrível, mas talvez as descobertas mais significativas tenham sido 5 grandes felinos mumificados. Por meio de detalhadas tomografias computadorizadas, 2 dos animais foram identificados como filhotes de leão, com base no tamanho e formato de seus ossos. No entanto, a identidade de outros 3 ainda não foi definitivamente determinada. Se são chitas, leopardos, leoas ou panteras, a descoberta seria única e sem igual. Curiosamente, essa não é a primeira vez que descobertas relacionadas a leões foram feitas na região. Em 2004, arqueólogos franceses descobriram os restos mortais de um esqueleto de leão adulto em Sácara, lançando luz sobre o status reverenciado desses animais nos tempos antigos. Uma múmia de crocodilo. Em 1899, um grupo de arqueólogos se deparou com algo incrível. Ao invés de encontrar restos mumificados de humanos, eles se depararam com dezenas de múmias de crocodilos. No entanto, a equipe também descobriu papiros, os ancestrais do papel, com texto real escrito por egípcios há milhares de anos. Na época, o mundo inteiro estava fascinado pelo Antigo Egito, especialmente pelos restos mumificados de humanos encontrados na região. Os hieróglifos eram o próximo grande enigma e, naturalmente, os arqueólogos se concentraram em desvendar a mensagem nos pequenos fragmentos de papiro, em vez dos répteis mumificados. Agora, décadas depois, mais de 19 crocodilos mumificados foram encontrados novamente. Desta vez, no entanto, os arqueólogos estão mais ansiosos para aprender sobre esses antigos répteis. Assim como os gatos e outros animais, os crocodilos eram muito importantes para os antigos egípcios que viviam ao longo do rio Nilo. Essas criaturas conviviam de perto com as pessoas e é por isso que se encontram cenas representando pastores interagindo com crocodilos nas paredes das tumbas do Antigo Egito. Eles até mesmo realizavam rituais para afastar os crocodilos antes de atravessar o Nilo com o seu gado em barcos de madeira ou plataformas. Os antigos egípcios viam os crocodilos como seres incrivelmente poderosos, capazes de viver em terra e na água, tornando-os imprevisíveis e temíveis. Esses répteis são extremamente rápidos e podem lançar um ataque a qualquer momento. Então, por que os antigos egípcios se incomodariam em mumificar crocodilos? Como a morte era algo significativo para os antigos egípcios, ao mumificar esses répteis, os deuses poderiam ser apaziguados. Eles acreditavam que, ao apresentar esses crocodilos mumificados, poderiam ganhar alguma benevolência com os deuses que os observavam. As tatuagens das mulheres no Antigo Egito. Recentemente, nossos avanços na ciência revelaram algo incrível. Imagens infravermelhas descobriram algo surpreendente em 7 múmias de 3.000 anos atrás. Tatuagens escondidas. Acontece que os antigos egípcios sabiam como marcar seus corpos, e assim como tudo o que faziam, cada traço de tinta gravado em sua pele provavelmente tinha um significado incrivelmente profundo. Agora, quem eram essas misteriosas pessoas tatuadas? Especialistas teorizam que esses indivíduos tatuados eram provavelmente artesãos e trabalhadores que desempenhavam um papel crucial na construção e embelezamento das impressionantes tumbas no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas. Mas vamos falar sobre as tatuagens em si. Os símbolos tatuados ainda são um mistério e os especialistas ainda estão debatendo seu significado. Todas as tatuagens descobertas até agora foram encontradas em mulheres, o que simboliza os papéis de gênero no Antigo Egito. Essa descoberta lança luz sobre as artes das mulheres no Antigo Egito e como sua criatividade não se limitava apenas às tumbas e às enormes estruturas que construíam. Levedura com 4.500 anos. Que tal experimentar pão feito com ingredientes colhidos no Antigo Egito? Conheça Seamus Blackley,
o gênio por trás do console de videogame Xbox, que em seu tempo livre também se dedica a seus hobbies. Você sabia que ele também é um ávido padeiro amador e egiptólogo? Após criar o modelo original do Xbox, ele criou algo ainda mais surpreendente. As pessoas têm feito pão há milhares de anos, mas o uso de levedura para fazer cerveja, vinho e pão fermentado só começou a ser utilizado há cerca de 6.000 anos. A levedura evoluiu e se transformou ao longo do tempo, com diferentes cepas de várias partes do mundo se misturando e adquirindo mutações ao longo do caminho. Chimos queria explorar o mundo antigo da levedura. Ele extraiu levedura dormente de antigas vasilhas de cozinha egípcias, evitando cuidadosamente qualquer contaminação potencial. Esse método não invasivo permitiu que ele preservasse a integridade das amostras de levedura. Usando grãos antigos como o einkorn, uma forma primitiva de trigo, e cevada moída à mão, Chimos recriou um pão do reino antigo. Ele cultivou a levedura por uma semana usando azeite não filtrado, assim como se faz ao criar um fermento natural. No entanto, ele admitiu humildemente que esse pão era mais um teste do que uma reprodução precisa, pois é possível que leveduras modernas tenham se misturado à levedura antiga. Demétria, a mulher digna. Demétria é uma mulher no Egito que recentemente cativou arqueólogos por causa de sua tumba. Há quase 2.000 anos, Demétria foi sepultada em uma deslumbrante catacumba em Sácara, no Egito. Esta tumba subterrânea era uma visão deslumbrante e suas decorações guardam muitos mistérios para desvendar. Uma notável escultura descoberta na catacumba retrata a própria Demétria vestindo um vestido extravagante e segurando um cacho de uvas. Ao seu lado está seu adorável animal de estimação, olhando para ela com suas patas apoiadas em seu vestido. Uma inscrição escrita em grego revelou que Demétria era filha de Menelau e neta de Amólia. As palavras a honram como uma pessoa digna e oferecem uma despedida em seu sono eterno. Demétria pode não ter sido uma faraó, mas sua tumba foi tão interessante quanto qualquer outra descoberta. Múmias de aves. As pessoas não eram os únicos no Antigo Egito que eram mumificados, como mencionei anteriormente. Os animais também foram mumificados por essa civilização. Entre eles, o pássaro ibis sagrado é um dos mais intrigantes. Essas criaturas emplumadas foram mumificadas em grande quantidade como parte de rituais destinados a conquistar o favor dos deuses. Imagine, mais de 4 milhões de múmias de ibis sagrados foram encontradas nas catacumbas de Tuna el-Jebel, enquanto impressionantes 1.750.000 foram descobertas no antigo cemitério de Sácara. Agora, por que esses ibis foram mumificados? Por que essa ave em particular? Bem, tudo está relacionado ao poderoso deus Thoth. Thoth não era um deus qualquer. Ele era o deus da sabedoria, da magia e do julgamento. Se você estivesse buscando um julgamento justo ou lidando com um chefe que fosse um pouco complicado, poderia pedir ajuda a Thoth. E qual maneira melhor de chamar sua atenção do que prometendo oferecer a ele um ibis mumificado durante a sua festa anual? Mas aqui está o grande mistério. Com milhões de ibis mumificados aparecendo, de onde todos eles vieram? Uma teoria sugere que eles foram criados em larga escala em criadouros para sacrifício. Muitos dos animais mumificados no Egito podem ter sido sim criados exclusivamente para terem sido oferecidos aos deuses. Textos antigos nos dão uma pequena dica sobre isso também. Um sacerdote chamado Onos escreveu no século II a.C. sobre alimentar dezenas de milhares de ibis sagrados com pão e trevo, apenas para serem sacrificados posteriormente. Pirâmide de 4.600 anos e uma adolescente. Um esqueleto escondido e intocado por milênios foi descoberto em 2019. Os enigmáticos restos mortais foram encontrados dentro do complexo da pirâmide de uma donzela, bem perto do rio Nilo. Estima-se que este complexo de pirâmides tem impressionantes 4.600 anos de idade, bem na época em que as primeiras pirâmides estavam sendo construídas no Antigo Egito. Aninhado na base dessa maravilha antiga, arqueólogos tropeçaram no esqueleto de uma adolescente. Com base na análise dos ossos, acredita-se que ela era uma jovem provavelmente com cerca de 12, 13, 14 anos.
O local de sepultamento é cercado por um pequeno muro de tijolos, indicando seu passado como um cemitério. Ao lado dos restos da adolescente foram descobertos 3 pequenos potes e um papiro selado. Até hoje, o conteúdo do papiro selado permanece desconhecido. O que é ainda mais estranho é que 2 crânios de touros também foram encontrados na sepultura. É fácil descartar os crânios de animais como oferendas, mas por que touros em particular? Especialistas teorizaram que esses animais representam força e fertilidade, e há até uma divindade chamada Apis, frequentemente representada como um touro. Mas qual é a conexão entre a adolescente e esses crânios de touro ainda é um enigma esperando para ser resolvido. Macacos treinados atacando ladrões. Você não vai acreditar no que as autoridades usavam para capturar criminosos no Antigo Egito. Estamos falando de babuínos em coleiras. Isso mesmo. Esqueça os cães policiais de hoje em dia. Eles tinham babuínos policiais. Pelo menos é o que as inscrições antigas nas paredes egípcias afirmam. Hieróglifos em obras de arte antigas nos deram vislumbres dessa prática surpreendente. Você consegue imaginar passear por um mercado egípcio e testemunhar um ladrão sendo perseguido por um babuíno treinado? Há até uma impressionante obra de arte clássica que retrata essa cena, onde o criminoso implora por misericórdia enquanto o babuíno afunda os dentes em sua perna. Podemos ver um homem nu tentando desesperadamente afastar o grande babuíno que agarrou suas pernas. Usando seu braço esquerdo, ele tenta manter o babuíno sob controle. E adivinhe só, há outro homem na imagem também, vestindo um elegante kilt curto e segurando um chicote em uma das mãos. É interessante ver a dinâmica dessas criaturas com os antigos egípcios. Punição egípcia. Você sabia que os antigos egípcios tinham uma maneira de disciplinar estudantes particularmente mal educados e desatentos? Há milhares de anos, os alunos eram solicitados a escrever diligentemente e repetidas vezes linhas como punição por seu comportamento travesso. Parece que o castigo após a aula existe há muito mais tempo do que a gente pensava. Esses fragmentos de cerâmica tinham um único símbolo repetido na frente no verso, indicando que os alunos estavam praticando sua caligrafia ou aprendendo os segredos da caligrafia do Antigo Egito. Os arqueólogos descobriram como os antigos egípcios puniam os alunos naquela época. Mais de 700 estátuas de Sekhmet surgindo do nada. Sekhmet era reverenciada como a deusa da guerra, da cura e da proteção. Ela incorporava tanto o poder feroz quanto as habilidades benevolentes de cura. Representada com a cabeça de uma leoa, simbolizando força e ferocidade, Sekhmet era acreditada ter a capacidade de desencadear pragas devastadoras e epidemias contra seus inimigos. Seu nome se traduz como a Poderosa. Inúmeras estátuas de Sekhmet foram descobertas em todo o Antigo Egito, testemunhando sua imensa importância e culto generalizado. Essas estátuas variavam em tamanho, desde pequenos amuletos até colossais figuras de pedra, refletindo a reverência e devoção das pessoas por ela. O mistério de KV-55. Localizado no famoso Vale dos Reis está o KV-55. Este túmulo designado tem gerado inúmeros debates e levantado mais perguntas do que respostas. Foi descoberto em 1907 pelo renomado arqueólogo Edward Ayrton. Dentro, ele se deparou com um tesouro de artefatos e restos humanos que deixariam até mesmo Indiana Jones coçando a cabeça. Mas aqui é onde as coisas tomam um rumo inesperado. A identidade do ocupante permanece um tópico de debate entre especialistas. Algumas teorias propõem que o túmulo pertence ao famoso rei Tutankhamon. Outras sugerem que pode ter abrigado a rainha Nefertiti. Conforme a investigação avança, mais detalhes vêm à tona. Tutmose como Moisés. Você sabia que existe uma teoria que sugere que o faraó Tutmose, um antigo egípcio, pode ser a figura histórica por trás de Moisés? Essa intrigante ideia estabelece paralelos entre o reinado de Tutmose e a narrativa bíblica, incluindo transições religiosas, membros influentes da família e desafios políticos. Os apoiadores dessa teoria apontam para várias semelhanças intrigantes entre a vida de Tutmose e a história bíblica. Por exemplo, o reinado de Tutmose coincidiu com o período de transição religiosa do Egito. A mãe de Tutmose, Hatshepsut,
desempenhou um papel proeminente em sua vida, assim como a filha do faraó que descobriu o bebê Moisés na história bíblica. Além disso, existem semelhanças no clima político do Egito Antigo durante o reinado de Tutmose e a narrativa bíblica. O Egito enfrentou várias agitações e desafios, incluindo pragas, agitação social e o evento êxodo de um grupo de pessoas. O que você acha dessa teoria? O rosto de Aspelta. No profundo templo místico de Dangeu, aninhado ao longo do pitoresco rio Nilo, os arqueólogos se depararam com os restos de uma impressionante estátua com 2.600 anos de idade. Essa magnífica estátua foi descoberta no coração de um antigo templo dedicado ao estimado deus egípcio Amon. Ela apresenta Aspelta, uma figura proeminente que governou o reino de Cush de 593 a.C. a 568 a.C., e é uma das muitas figuras da história egípcia que permaneceram envoltas em mistério. Embora Aspelta não tenha tido controle sobre o Egito durante seu reinado, a inscrição na estátua conta uma história diferente. Orgulhosamente proclama que ele era o rei do Alto e Baixo Egito, um título prestigioso de fato. Além disso, a requintada habilidade artesanal e características estilísticas da estátua indicam uma fusão das tradições artísticas egípcias e núbias, simbolizando a interação dessas duas civilizações influentes. Essa notável descoberta não apenas mostra as aspirações de Aspelta por reconhecimento e status, mas também destaca a interconexão e as influências mútuas que moldaram o mundo antigo. Túmulos privados de Luxor. Na cidade sulista de Luxor, o governo egípcio acabou de revelar não um, mas 2 túmulos incríveis que estavam escondidos por impressionantes 3.500 anos. Esses túmulos estão situados na margem oeste do magnífico rio Nilo, dentro de um cemitério reservado para os nobres e respeitados oficiais do Antigo Egito. Luxor, conhecida por seus notáveis templos e túmulos que abrangem inúmeras dinastias, nunca deixa de nos surpreender com a sua rica herança. Essa descoberta não poderia ter acontecido em melhor hora, pois o setor de turismo do Egito enfrentou suas próprias dificuldades e essas incríveis descobertas servem como um farol de esperança, atraindo visitantes de todas as partes para testemunhar as maravilhas dessa notável civilização. Cemitério subterrâneo de 2.300 anos. Em 2018, arqueólogos descobriram um cemitério subterrâneo de 2.300 anos em Tuna al-Jebel, um sítio arqueológico egípcio localizado ao oeste do lendário rio Nilo. O cemitério estava repleto de sacerdotes mumificados que eram devotados ao poderoso deus Thoth. Eles eram os líderes nas cerimônias e rituais religiosos inteiramente dedicados à sua divindade escolhida e, neste caso, eram todos sobre Thoth, o deus da sabedoria, conhecimento e escrita. Esses sacerdotes eram autênticos, profundamente conectados às suas práticas espirituais. Adoradores egípcios. Durante uma empolgante escavação em Tel el-Faraim, também conhecido como o Monte dos Faraós, arqueólogos tropeçaram em uma variedade de ferramentas que os antigos egípcios usavam em sua adoração à deusa Hathor. Entre as descobertas estava uma notável parte de uma coluna de calcário com a forma da própria Hathor. O time também desenterrou um poço usado especificamente para água sagrada, um recipiente de oferenda e até os restos de balanças de ouro usadas para revestir outros objetos. Incensários também foram encontrados, feitos de estanho, assim como leques de cerâmica. Um deles era decorado com a majestosa cabeça de falcão do deus Horus. É incrível pensar que os antigos egípcios iluminavam seus templos com esses belos incensários, enchendo o ar com fragrâncias aromáticas. A cama de acampamento do rei Tutankhamon. Em 1922, o lendário arqueólogo britânico Howard Carter descobriu o túmulo cheio de tesouros do rei Tutankhamon, e entre as descobertas incríveis estava uma cama única feita de madeira leve. Mas esta não era apenas uma cama comum, não. Era o antecessor antigo das nossas modernas camas de acampamento. Essa cama era menor e ficava mais próxima do chão em comparação com as outras camas encontradas na câmara funerária do rei Tutankhamon, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois ela era feita para proporcionar conforto e estilo.
Pesquisadores recentemente conduziram o primeiro estudo dessa cama notável e ficaram impressionados com o que descobriram. O mecanismo de dobragem dessa cama era surpreendente, permitindo que ela se transformasse em um formato de Z. Eles até encontraram um pequeno modelo de uma cama dobrável de 2 lugares de Shebelien, no Egito, datando da 18ª dinastia, o que sugere que camas dobráveis já estavam em uso antes da cama do rei Tutankhamon aparecer. Já imaginou carregar uma cama volumosa enquanto acampava nos tempos antigos? Pois bem, o rei Tutankhamon sabia como resolver esse problema. Culto egípcio e cabeças decapitadas de falcão. Descobertas em um porto do Antigo Egito na costa do Mar Vermelho lançaram luz sobre o mistério da deusa lunar Khonsu. Entre os vestígios encontrados estavam cabeças decapitadas de falcão, fornecendo informações valiosas sobre suas práticas religiosas. Registros revelaram que ferver cabeças de falcão para oferendas sagradas era explicitamente proibido, conforme indicação na inscrição encontrada. É impróprio ferver uma cabeça aqui. Essa é uma boa orientação, mas acho que todos concordamos que ferver cabeças nunca é apropriado, não é? Independentemente das circunstâncias. O local foi posteriormente nomeado Santuário do Falcão pelos arqueólogos que o descobriram. Localizado dentro do complexo norte de Bernik, o santuário é composto por 2 pequenas salas retangulares projetadas no estilo de um santuário egípcio, completo com elementos decorativos. Uma das salas apresenta um pódio que teria abrigado uma estátua do deus, bem como um suporte quebrado para itens de oferenda. Dentro do santuário, os arqueólogos encontraram 735 restos de animais espalhados pela sala, incluindo peixes, aves e mamíferos, além de fragmentos de cascas de ovos. Notavelmente, os restos de 15 aves também estavam ali, com 13 delas decapitadas e 14 colocadas aos pés do pedestal. Um falcão peregrino intacto estava cuidadosamente posicionado sob um vaso invertido no canto da sala. Não está claro se as aves eram selvagens ou criadas especificamente para fins de sacrifício, uma prática comum no Antigo Egito. A decapitação dos falcões e a falta de preservação deliberada, em contraste com a típica mumificação de animais no Antigo Egito, sugerem um propósito ritualístico para esses sacrifícios. O culto do carneiro de Ramsés II. Agora, já que estamos falando sobre cultos, vamos dar uma olhada no culto de Ramsés II. Recentemente, especialistas fizeram uma descoberta surpreendente no Egito. Um sino de culto antigo que foi tocado pela primeira vez em 2 milênios. Durante escavações na famosa cidade de Abydos, os egiptólogos encontraram os restos de 1.200 crânios de carneiro que foram sacrificados como oferenda ao poderoso faraó Ramsés o Grande. Amarrado ao pescoço de um desses carneiros estava um pequeno sino ainda capaz de produzir um som claro. Essa descoberta notável fornece evidências de que os egípcios continuaram a adorar Ramsés II como um deus mesmo após 1 milênio de sua morte. Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, foi um faraó influente que deixou uma marca indelével na história do Egito. Durante seu reinado, ele expandiu as fronteiras do país, construiu monumentos colossais como Abu Simbel e ergueu o magnífico templo mortuário de Ramsés. Seu impacto foi tão profundo que 9 faraós subsequentes adotaram seu nome em reverência. No Antigo Egito não era incomum que ex-faraós fossem venerados como deuses com templos e cultos dedicados em sua honra. No entanto, esses cultos geralmente desapareciam relativamente rapidamente. A importância dessa descoberta é impressionante, pois os cultos de outros faraós costumavam durar apenas alguns séculos, mas aqui temos evidências de que o culto de Ramsés II perdurou por 1000 anos. Muitos mistérios já foram descobertos na antiga terra do Egito, mas até hoje ainda há muitos enigmas que podem levar décadas ou séculos para serem desvendados. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações e, claro, deixa também teu comentário aqui abaixo. Um forte abraço para você e seja muito bem-vindo ao canal Muito Estranho com Henrique Brasil. Até o próximo vídeo.